Opa! Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos aqui com o Rafael. Boa noite, Rafael, tudo Boa bem? noite, tudo bem? Vamos então hoje estudar nossa cultura otaku, mangá, anime, light novel. Pode ser que alguns de vocês tenham estado acordados nos últimos 20 anos, mas eu não. Então é passos de bebê, método Kumon hoje para todo mundo. Por favor, Rafael, eu queria que você se apresentasse. Bom, boa noite a todo mundo. Para mim aqui, bom dia, que eu tô eu tô do outro lado do mundo. Meu nome é Rafael, eu sou estudante de doutorado da Universidade de Kyushu, em Fukuoka, no sul do Japão. E eu estudo esse tema, né, cultura otaku. Na verdade, eu sou estudante de literatura comparada, literatura contemporânea, mas aí dentro desse âmbito, como eu sou apaixonado por anime e mangá desde que eu era bem pequeno, eu estudo a cultura otaku, animes, mangás, light novel. Perfeito. E é legal, né, que a universidade tem uma área só para isso, né? Cultura contemporânea e tal, né? Uhum. Sim, sim. Bom, vamos começar pelas definições, né? Agradeço a todo mundo que está aí, que está nos assistindo. Vocês podem depois fazer perguntas, comentários. Por favor. Bom, qual a diferença entre mangá, anime e light novel? Ok, vamos lá. Vamos colocar assim, em termos bem simples, né? Mangá é a palavra em japonês para histórias em quadrinhos. Anime é a palavra em japonês para animação, e vem do inglês, né? Animation. Aí eles decalcam para anime em japonês. E light novel, que é um pouquinho mais complicado, mas vamos começar assim dizendo que, pelo nome, né? Light de leve, e novel vem do inglês também, né? Romance. Então são romances leves, são romances para o público infanto-juvenil e que tem ilustrações em estilo anime e mangá também, e os personagens também, mas depois a gente vai falar um pouco mais detalhado sobre isso. Nossa, que ideia fantástica. Eu queria ter tido essa ideia. Romance assim, ilustrado. Mas Disney também é mangá no Japão? Então, exatamente. Na comunidade internacional, né, eu que cresci dentro dessa comunidade otaku no Brasil, é muito comum se falar que anime é desenho japonês e mangá é o quadrinho japonês, mas no Japão mesmo essas palavras são usadas no sentido geral. Então, qualquer história em quadrinhos é mangá, tanto as comics americanas, as histórias em quadrinhos europeias, são todas chamadas de mangá em japonês. E a mesma coisa para anime. Toda animação é chamada de anime em japonês. Disney, tudo. Bob Esponja. Que legal, fantástico. Bom, eu acho que os 6 meses que eu fiz de japonês não vão servir agora, mas temos o TV mangá e o manhwa. Certo. O que é isso? Então, bom, TV mangá é uma curiosidade, né? Que é outra coisa, que dentro da comunidade otaku até se faz piada com a pessoa que confunde anime com mangá, chama anime de mangá, né? Ou seja, chama os desenhos animados de televisão de mangá. Fala que, não, mangá é mangá, anime é anime. Mas no Japão, a palavra mangá também é usada para se referir aos desenhos animados de TV, com o termo TV mangá, terebi mangá em japonês, né? Então, apesar de nas comunidades internacionais a gente ter essa separação bem clara, no Japão eles até usam a palavra uma pela outra. E manhwa é uma curiosidade, né? Porque o mangá, apesar de ele ser usado para todos os tipos de história em quadrinhos, internacionalmente se fala em mangá como histórias em quadrinhos japonesas ou que seguem o estilo de arte japonês, né? O estilo narrativo das histórias em quadrinhos japonesas, porque ao longo dos anos, a gente vai falar um pouco disso mais tarde, o Japão desenvolveu um estilo muito próprio de contar histórias em quadrinhos. No caso, os quadrinhos coreanos são chamados de manhwa, mas são basicamente esse termo manhwa na verdade simplesmente a leitura coreana para os ideogramas de mangá. Então é a mesma palavra, só que pronunciada diferente na língua coreana. Mas os quadrinhos coreanos eles têm até uma estética própria que foi influenciada pelo mangá, até porque a Coreia foi colônia, foi né, dominada pelo Japão por muito tempo, inclusive culturalmente. Mas é isso, manhwa são os quadrinhos coreanos. Ok, muito obrigado. Bom, eu ouvi dizer que havia um teatro há muito tempo atrás que se usava bonequinhos de papel, né?
e que tem alguma coisa do Hokusai aí no meio, quando que ele começou essa história. Queria que você falasse, então, desse surgimento, por favor, do mangá. Certo. Então, assim, dentro das pesquisas de mangá, é muito comum que se remonte, né, a origem do mangá, ou melhor, no uso mais famoso, no primeiro uso mais famoso da palavra, que é o Hokusai mangá. O Hokusai era um artista plástico muito famoso do século XIX no Japão, né? Acho que a imagem dele mais famosa é aquela do tsunami, a pintura do tsunami, da onda. E ele tinha uma coletânea de desenhos, que são esboços, que ele chamava de Hokusai mangá. E aí muitas pessoas remontam a origem do mangá a isso, ou Kamishibai, que é o teatro de papel que você falou. Mas ele chegou a fazer sequência de imagens como se fosse um desenho? Eu Animado? acho que o Hokusai não tinha, mas existia, mais antigamente ainda, histórias contadas em pergaminhos, que aí sim tinham, era um rolo de pergaminho com a história sendo contada em imagens, que também muitas vezes é relacionado como parte da origem do mangá. Só que o que a gente chama de mangá hoje em dia, na verdade, surgiu depois da guerra, no pós-guerra, com o que a pessoa que é conhecida até hoje como o deus do mangá, que é o Osamu Tezuka. O Tezuka, ele ali por volta no final da década de 40, ali pela década de 50, ele começou a publicar histórias em quadrinhos, muito inspirado, esse aí, Tezuka, muito inspirado pelas animações de TV, pela Disney, e foi ali a geração do Tezuka, né, ele e vários outros autores, que criaram a estética do que hoje é conhecido como mangá. Então, os olhos grandes, né, que muita gente relaciona com mangá, mas para quem lê mangá conhece também as linhas de movimento, os quadros que são bastante cinematográficos, né, com close-ups, toda essa estética que hoje a gente conhece como mangá veio aí da década de 50 com o Osamu Tezuka. Que é um período pós-guerra, né? Então tem essa questão do apocalipse acontecendo, alguma coisa assim, né? Sim, sim, sim. Bom, eu achei muito interessante nos materiais que você me mandou, falando que a cultura hoje do Japão se resume a 3 T's, né? É trabalho, transporte e a terra dos sonhos. A pessoa não tem muito espaço público, né? Como na Europa você está pensando trabalhar menos e viver mais no espaço público. Tem a questão do hikikomori, né? Que é uma questão já há muito tempo, muito séria, né? E queria que você falasse, então, como a gente poderia definir essa cultura otaku? Certo, vamos lá que a gente vai entrar nos temas espinhosos, né? Esse termo otaku, ele é bastante controverso, porque ele tem uma origem negativa, ele passou por diversos altos e baixos ao longo dos anos, e até hoje tem essa discussão. Então, o termo otaku surge ali na década de 80, surge assim, nesse contexto, mais especificamente em 1983, para se referir aos fãs de quadrinhos, mas ele foi usado essa primeira vez com um sentido negativo, por um jornalista que foi na maior feira de quadrinhos do Japão, e ele ouvia essas pessoas se referindo umas às outras como otaku. Otaku é um termo polido em japonês que significa sua casa, né? Para se referir à casa da outra pessoa. E aí essas pessoas usavam como uma espécie de gíria formal para se referir umas às outras. E esse jornalista ouviu e ele se referiu a essas pessoas como otaku, meio que com um certo escárnio. Aí esse termo começou assim, ao longo dos anos a ser incorporado por essa comunidade, mas ao mesmo tempo a ser rechaçado socialmente. Então, no final dos anos 80, teve um terrível caso de assassinato em série, que ficou conhecido como o assassino otaku, o serial killer otaku, que degringolou com a imagem do termo otaku de vez, assim. Só que, ao mesmo tempo, as animações estavam crescendo muito no Japão, né? Então, até tem o autor Otsuka Eiji, que é um dos grandes estudiosos de mangá, de cultura otaku no Japão. Ele fala que o surgimento, a popularização desse termo em 1983 não é por acaso, né? Em 1983 tiveram grandes marcos para essa cultura.
Um deles é o lançamento do Famicom, que é o videogame, o primeiro grande videogame da Nintendo. No Brasil ele é conhecido como Nintendinho ou NES. Também em 1983 teve a inauguração da Tokyo Disneyland, e que não fica em Tóquio, que fica em Chiba, mas ela chama Tokyo Disneyland. E também teve a publicação do encadernado do mangá Domo, que é um mangá do Katsuhiro Otomo, que 5 anos depois fez um marco na história do anime, com o lançamento da animação Akira, que até hoje é considerado um dos mais importantes filmes de animação japonesa da história. E aí, assim, com Akira, a popularização do anime bombou muito nos anos 90. Acho que quem cresceu no Brasil nos anos 80 e 90 vai lembrar muito da chegada, né, dos animes. Teve também os tokusatsus, né, que são os heróis de armadura, como Changeman. Eu parei nessa época com Jaspion. Sim, Jaspion, Jiraiya, né? Então, isso daí já estava começando a chegar assim, no mundo inteiro. E nos anos 90 foi ainda mais forte. No Brasil também se sentiu isso muito forte, com Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, muitos animes. Sailor Moon chegaram no Brasil nessa época. Então é isso. Essa cultura do mangá e do anime estava crescendo muito no Japão, até por questões históricas. Eu não sei se você quer que eu entre nas questões históricas agora ou deixo para depois, mas... E, ao mesmo tempo, diversos problemas estavam surgindo. Então, falo sobre a questão histórica um pouquinho? Vamos lá. O que acontece é que o Japão o Japão foi destruído pelas consequências da guerra, né? E durante as décadas que se seguiram, né, 50, 60, 70 e 80, houve esse período de reconstrução econômica e teve um grande crescimento econômico, que resultou ali no final dos anos 80, no período da bolha econômica. E, como toda bolha, essa bolha estourou no começo dos anos 90. E aí teve um período de recessão econômica muito forte. Então, essas crianças que cresceram nos anos 80 com grandes sonhos, né, com grandes expectativas devido a essa economia muito forte que o Japão tinha alcançado, acabaram encontrando um cenário econômico muito problemático nos anos 90, ao mesmo tempo, a cultura pop estava crescendo muito. Isso levou a diversos problemas de ordem emocional, psíquica no Japão, e muitas pessoas utilizaram dessa cultura popular como fórmula de escape, o que resultou nesse fenômeno que você mencionou, que é o hikikomori, que são pessoas que abandonam a escola, abandonam o trabalho e vivem isoladas em suas casas, na maior parte das vezes inseridas nesses contextos ficcionais, né? Então eles têm... Basicamente, hoje a gente está chamando de humanidade, né? Exatamente. Depois disso tudo, esse ano. Eles eram muito à frente do seu tempo. Mas é um problema muito sério no Japão, né? Eu fico até um pouco constrangido de falar sobre isso, porque o meu quarto é cheio de posters, mas isso é uma das essas pessoas, elas são reconhecidas visualmente pelo quarto, assim, cheio de produtos, né, bonecos, pôsteres, como o meu. Mas eles realmente se isolam do convívio social, e isso causou... isso é um problema que ali foi percebido nos anos 90 por um psiquiatra e psicanalista chamado Saito Tamaki, e que até hoje tem sido muito discutido. Tipo 1 milhão de pessoas, né? Que a mãe leva comida na porta, né? E o governo até mudou a educação, né? Para tentar dar menos pressão, né? E tal. Exatamente, exatamente. Bom, vamos ler uma coisa aqui. Eu espero que nenhum fã de mangá me persiga depois, mas no seu trabalho você cita o Barral, né? E ele vai dizer assim: eles, entretanto, não romperam com a sociedade de consumo da qual conhecem as mínimas engrenagens. Um pouco como um parasita sobre uma árvore moribunda que estão agarrados à sociedade japonesa e sugam sua substância sem nunca dar nada em troca. Transformados em desadaptados sociais, desconfiam das relações interpessoais, preferindo a companhia dos humanos que não fazem esforço para compreendê-lo, o mundo mais confiável de personagens de histórias em quadrinhos, dos desenhos animados e das inatingíveis vedetes
Da telinha. Tem até uma amiga minha que diz assim, que brincadeira, que é muito mais fácil namorar uma boneca do que uma mulher. Sim, sim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, ao mesmo tempo, eu acho que os mangás, eles estão trabalhando questões muito complexas, né? Vamos falar um Uhum, pouquinho em seguida, assim, eu acho que tem uma outra versão disso aí, talvez. uhum. Mas antes eu queria te perguntar sobre o kawaii, não sei como é que se fala, Kawaii. kawaii, é mais simples. Então, o que significaria essa cultura? Quais interpretações nós temos aí? O kawaii, ele é uma parte da cultura pop japonesa que cresceu muito, né, nos últimos anos. A palavra kawaii é usada no Japão, ela é uma dessas palavras que muitas pessoas consideram intraduzível, né? É, aí quando a gente tenta traduzir, a gente geralmente associa ao inglês cute, né? Em português algo como fofinho, bonitinho, mas ele tem toda uma estética que é ali relacionado com o universo infantil, né? Essa fofura infantil, essa fofura até associada ao feminino, né? Mas o kawaii, ele tá tanto, apesar de ser associado a essa estética que eu chamei de feminino, ela tá tanto no universo feminino quanto no universo masculino, né? No universo feminino como a imagem a se alcançar e no universo masculino como a imagem desejada, no caso, né? E aí o kawaii é o que, por exemplo, a gente conhece muito fortemente como a Hello Kitty, por exemplo. Pode falar, desculpa. Não, pode É, falar. era só eu citar Hello Kitty mesmo para ficar mais ilustrativo. Sim, 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 a Hello Kitty. Mas mesmo assim, para quem conhece um pouquinho ali de anime e mangá, deve reconhecer, por exemplo, se você já viu algum anime em japonês, eu sei que, por exemplo, minha mãe mesmo comentava muito das vozes femininas que são muito estridentes, né? Até mesmo na música, você tem um fenômeno muito grande das idols japonesas, né? Hoje em dia ficou muito famoso no mundo inteiro os idols coreanos, né? As boys band, girls band coreanas, mas antes disso tiveram as idols japonesas também, que são esses grupos, né, de meninas. Tem também os grupos de meninos, mas enfim, que também seguem essa estética do kawaii. São todas meninas que aparentam juventude, performam essa juventude, performam essa coisa do fofinho, do bonitinho, né? Interessante. Bom, uma das outras coisas que ele cita aqui é que existem vários níveis de otaku, né? Então, tem o 20% Sim, sim. otaku, tem o 100% otaku. E eu entendi também, eu estou tentando entender, existe uma expressão super flat, né, de um artista plástico japonês, Do né? Murakami. E ele vai dizendo, então, isso. Como é que é? Takumi Murakami? Eu acho que É alguma coisa assim, depois a gente vê. Takashi, se eu não me engano. Takashi. Takahashi? Depois a gente põe aqui na descrição. Sim, sim. Mas, então é mais ou menos uma mistura, né? Que ou seja, o cultural, o comercial, né? O complexo com o simples. Uhum. E isso é uma coisa bem diferente para nós, né? Porque aqui a gente divide muito o que é comercial e o que é, digamos, cultura. Sim, sim. Como que você vê esse fenômeno no Japão? Porque o que eu quero dizer é o seguinte, até a polícia vai usar estilo mangá, né? E essa coisa do pop, né? Mas ao mesmo tempo é um pop que traz por exemplo, para minha geração, como eu estava te comentando, traz é muito interessante ver. Tá, era um traço diferente, mas também uma mistura de humor, né? Eu vou tomar as rédeas aqui, eu acho que eu entendi mais ou menos a pergunta. O Afonso deve voltar em breve. É, Bom, essa questão dos níveis de otaku, né, que o Afonso mencionou, eu falei bastante do fenômeno hikikomori, que é um fenômeno um pouco mais negativo. Ah, voltou? Você quer Pode terminar a seguir, por favor. pergunta? Tá. Não, pode seguir. Esse fenômeno, eu falei bastante desse fenômeno hikikomori, que é uma questão, um problema aqui no Japão, mas eu acho que é necessário deixar bem claro que hikikomori e otaku são coisas diferentes, né? Apesar de haver uma relação muito forte, e que otaku não necessariamente tem essa carga negativa hoje em dia, né? Então, eu falei bastante de como o termo otaku foi bastante negativado ao longo dos anos, né? Ele surgiu como algo negativo,
ficou pior ali com aquele caso de assassinato em séries, mas também nos anos 90 existiu o processo de, como é que se diz? De, de afirmação dessa identidade otaku, né? De tomar esse termo para si. Então, foi quando começaram a surgir muitos ensaios e manifestos dos próprios otakus que estavam ali já se formando como uma subcultura. E o mais importante de todos eles é do Toshio Okada, que ele é conhecido como o Otaking, o rei dos otakus. E ele vem justamente tentando reafirmar e tentando mudar essa imagem e trazer ali uma representação positiva para o otaku e mostrar justamente isso que você falou, né, da complexidade desses objetos culturais, desses produtos culturais. O próprio Saito Tamaki, que é esse psicanalista que eu mencionei antes, ele se especializou, né, na questão do hikikomori. Ele é inclusive famoso no Japão por ser a pessoa que fez esse termo entrar na mídia e fez essa questão ser falada e problematizada no Japão. Mas ele também, justamente por estar inserido, por estar focado nesse assunto, ele também começou a pesquisar ali sobre os objetos culturais. Então, ele tem muitos ensaios, muitos livros em que ele analisa textos, ele analisa os mangás, ele analisa os animes. E recentemente eu estava lendo um texto dele que era justamente sobre a relação entre ficção e realidade dentro da cultura otaku, como as pessoas enxergam isso, né? E ele fala justamente dos animes. Ele menciona 2 animes em específico, que são dos anos ali 80, 90, que mostra a relação com o engajamento do anime com a questão política e o engajamento com as questões mais psicológicas, né? Então ele menciona o Gundam, que é uma série de robôs gigantes. No Brasil a gente conhece muito mais pelo Transformers, que é uma série mais americanizada, mas é uma série de batalha de robôs, mas que tem um forte teor político, onde se vê questões de disparidade racial, de colonização. E o Gundam é uma série assim que tem muitas séries diferentes, mas todas elas tratam dessas questões políticas e sobre um ponto de vista muito singular, que é de mostrar os 2 lados de uma guerra. Então, no Gundam, apesar de a gente ter o lado do protagonista e aí a gente tem um antagonista ou um anti-herói, os 2 lados é sempre mostrado o que tem, a complexidade de ambos os lados e como a guerra nunca é um malvado contra um bonzinho, e sim 2 nações que têm seus interesses ali, né? Isso me chama muita atenção, justamente como eu te falei, né? Eu cresci, vamos exagerar um pouco, vendo Pica-Pau, né? Então era uma coisa muito simplificada, né? Para dizer o mínimo, né? Se bem que eu nunca gostei de Pica-Pau, enfim. Mas quando você vê Evangelion, por exemplo, é uma discussão sobre o eu e o nada se fundir no todo ou ter seu próprio eu. E essa questão, eu tenho um amigo que mora aí no Japão e ele estava dizendo que uma vez, numa aula na universidade, ele levantou a mão para fazer uma pergunta, assim, meio questionando o professor. E foi super mal visto, porque as pessoas acham que os professores são autoridades, o governo te ajuda, o governo é uma coisa positiva, o governo está sempre fazendo o melhor para todos. Então, é realmente uma questão da cultura, né, do coletivo, enfim, né. Mas vamos trabalhar um pouquinho mais essas questões. Primeiro, não tem como fugir dessa pergunta, né? Por que os olhos são tão grandes? Eu sei que é uma pergunta meio besta, assim, mas eu queria que você falasse dessa questão do traço. Por que eles desenvolveram um traço? Porque, na verdade, a gente está falando, então, no Japão, que foi dominado pelos Estados Unidos, né? E que, ao mesmo tempo, não copia a Disney. Né? É uma coisa interessante, assim, para mim. Outra questão, essa questão do humor, né? De ter sempre humor. Por que isso, né? E também esse uso do mito, da mitologia, que para mim foi a grande sacada, assim, né? De voltar às tradições, por que isso? Como você vê essas 3 questões, por favor? Bem simples. Certo, vamos tentar. Essa questão que você falou dos olhos grandes, né? Existem muitas narrativas diferentes. Muito se fala, por exemplo, que os olhos grandes
ser uma forma de alcançar uma expressividade maior. E acho que tem bastante disso, né? Existem até nesses textos mais acadêmicos às vezes um quadro onde mostra diversas formas do mesmo olho, com diversas expressando muitas formas de emoções e sentimentos diferentes, né? Dependendo de como a luz bate nesse olho, o formato do olho. Então, assim, uma das explicações é essa de que os olhos grandes ajudam a trazer mais expressividade, a expressar mais sentimentos pelo rosto, né? Mas quando o Tezuka cria mais ou menos essa estética, eu nem sei se ele tinha essa noção de que ele estava criando uma estética, mas ele estava sim sendo muito inspirado pela Disney, mais especificamente pelo Bambi, pelo Mickey. Então vem um pouco daí, mas o Tezuka ele tinha também, eu acho que essa é a grande diferença, talvez a animação ocidental ela venha muito, ela seja um desenvolvimento das histórias em quadrinhos, e as histórias em quadrinhos japonês, na verdade, vêm da animação. Então, enquanto a animação ocidental ela traz mais movimento, traz mais essa cinematografia que não existia nos quadrinhos, os quadrinhos japoneses pegam essa cinematografia e colocam de volta nos quadrinhos. Então, a narrativa é muito mais ágil, tem movimentos, né, as linhas de movimento que eu falei. Sobre a comicidade, eu acho que tem um pouco também a ver já desde o Tezuka. Como eu disse, o Tezuka ele veio baseado aí nas animações ocidentais, né, da Disney e tudo mais. E essas animações tinham muito disso, né? Você mencionou o Pica-Pau e a gente viu, sei lá, da Hanna-Barbera, tinha o Tom e Jerry. Tom e Jerry era Hanna-Barbera, mas enfim, todos esses os personagens da Warner e tudo mais, né? Então existia essa questão muito forte da comicidade, inclusive tá no termo comics, né? O termo que significa história em quadrinhos em inglês. E o Tezuka, ele vem, então, dessa questão do cômico, ele vem da cinematografia, só que ele começa a desenvolver histórias muito mais complexas. O Tezuka, ele escreveu histórias tanto para crianças, aliás, eu estou falando aqui Tezuka, e eu acho que muita gente talvez não esteja associando o nome à pessoa. No Brasil, as histórias dele mais famosas são A Princesa e o Cavaleiro, que passou na TV nos anos 60, eu acho, e outro é o Astro Boy, que ele só passou no Brasil nos anos 2000, mas ele teve uma série derivada chamada O Menino Biônico, que esteve na TV no Brasil nos anos 80. Então, talvez quem viveu essas épocas deve lembrar de algum desses personagens. Mas, enfim, o Tezuka ele escreveu não apenas histórias para crianças, mas ele também usou a mídia do mangá para escrever histórias de ficção científica, histórias baseadas, como você falou, em mitologias. Então, uma das obras mais importantes dele é chamada Hinotori, né, a Fênix, e em que uma fênix, que é o único... São vários arcos de histórias diferentes, passando por diversos momentos da humanidade, alguns momentos históricos, né? Ele passa pela pré-história, ele passa pelo feudalismo, ele vai para o futuro utópico, futuro distópico, ele escreve sobre vários tempos e possíveis realidades, e vai se inspirando em várias mitologias, né? A Fênix também é uma criatura mitológica, e são histórias muito ricas tanto nesse aspecto histórico, mitológico, quanto em complexidades emocionais. Então são histórias mais voltadas para o público adulto. Ele também tem uma série de quadrinhos sobre Buda, por exemplo. Ele tem uma sobre Hitler também, chamada Adolf. Então o Tezuka, tudo isso vem do Tezuka, e ele já tinha, e aí essas histórias também já tinham esse aspecto do cômico, talvez até como uma forma de suavizar um pouco e tornar a leitura mais ágil, mais prazerosa, né? Nossa, incrível. Vamos ler aqui, ó. Que show, obrigado, Afonso Rafael. Por isso vamos estar inscrito nesse canal e convidar meus amigos. Olha, muito obrigado, nosso apoiador aí. O Renato, posso considerar que o termo otaku passou por um processo de ressignificação igual a nerd, geek, POC? POC eu nem sei o que Oi, é. Renato é meu amigo. Renato morou aqui comigo Legal, em Fukuoka há uns anos atrás. Sim, eu acho que da mesma forma que o nerd, o geek, né,
O nerd, eu acho que o geek, no Brasil, pelo menos, o geek já chegou com essa roupagem positiva, né? O geek veio como uma palavra positiva para nerd, enquanto que em contextos de língua inglesa, geek também era uma palavra negativa, né? Era um termo pejorativo. E, e aí esses termos passaram por essa ressignificação, essa reafirmação dentro da própria comunidade, né? Que talvez surja ali como uma subcultura, assim como o otaku surge como uma subcultura e alcança o mainstream, né? Alcança a cultura popular, só que ainda também permanece, né? Eu acho que em alguns contextos, tanto no contexto inglês, né, a palavra geek ainda é usada em alguns contextos com um aspecto negativo, e o otaku no Japão é a mesma coisa. Mas também, é isso que eu quero dizer, no Brasil também tem muito o mito de que otaku é necessariamente negativo. Se alguém no Japão te chamar de otaku é necessariamente negativo. E não é, eu já fui chamado por otakus por meus colegas de faculdade e eu não senti ali nenhuma conotação negativa. Então existe essa coexistência ali do aspecto positivo ou até mesmo neutro, né? É simplesmente uma palavra que designa uma subcultura, assim como emo, como gótico, como clubber. Não sei se responde a pergunta. Sim, sim, muito bom. Olha, o Renato Izamura e Samu, hoje meu amigo, ele tem 22 anos, me disse exatamente isso, que ele acreditava nessa ressignificação. Que legal, né? É muito bonito de ver, né? Como o Japão também traz uma... Não é só o Japão antigo, enfim, né? Eu gosto muito de ver isso, moderno, né? O Japão moderno. Mas vamos falar um pouquinho das traduções de mangá no Brasil, se você tem... parece que o Brasil teve um certo pioneirismo nessa cultura otaku. O Brasil ele tem um dos maiores mercados de mangá fora do Japão, no mundo, né? Então, esse mercado surgem ali as primeiras tentativas um pouco mais fortes de tradução ali com a popularidade dos tokusatsu nos anos 80 e dos animes nos anos 90, mas o mercado brasileiro de mangá ele se estabelece firmemente no começo dos anos 2000, com a publicação ali por duas editoras de 4 séries. Então, a Conrad publicando Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball, que eram alguns dos animes mais populares dessa época, e a editora JBC com a publicação de Samurai X e Sakura Card Captors, que também eram grandes sucessos da época. Essas editoras traçaram ali os primeiros... elas ditaram as regras de como o mercado de mangá iria funcionar. Então, elas foram as editoras que começaram, por exemplo, a publicar mangás sem espelhar as páginas. Quem já pegou um mangá na mão ou já ouviu falar sabe que os mangás são lidos em leitura oriental, ou seja, da direita para a esquerda. Então, você abre o livro, né? Os próprios livros também, né? Esse é um livro japonês e você, não sei se está espelhado, mas enfim, a capa dele é do lado direito e a contracapa do lado esquerdo. Então você lê de trás para frente, como a gente diria. Então as editoras Conrad e JBC começaram a publicar mangás assim, traduzindo, né? Eles também dividiam os volumes japoneses em 2 volumes no Brasil. Isso foi um costume por alguns anos, até que talvez o mercado se estabilizou e as pessoas começaram a clamar por por uma publicação cada vez mais próxima da publicação original japonesa. Então, começaram também a aderir ao formato que a gente chama de tankobon, que é o formato livro do Japão. Então, eles voltaram a colocar as 2 edições juntas. Anos depois, outras editoras entraram aí no mercado, a Panini, a New Pop. E hoje em dia tem inúmeras editoras publicando mangá no Brasil, mas tudo isso começou, melhor, se estabilizou com a Conrad e a JBC nos anos 2000. E quando que a gente pode dizer que esses animes, porque eles acabaram conquistando o mercado europeu, né? Quando que eles deixaram de ser uma coisa, claro, sei lá, deve ter 1 ou 2 nos Estados Unidos antes, mas quando que você acha assim que a coisa ficou global mesmo? Então, uma das obras que é muito mencionada como responsável pela internacionalização, a globalização do anime e do mangá é Akira, que eu mencionei anteriormente, né? O filme de 1988,
do Katsuhiro Otomo, que ele é tanto um diretor quanto ele escreve mangás também, desenha mangás, né? Essa é considerada uma das grandes obras que abriu os olhos das pessoas do mundo inteiro para os animes e mangás, e quem já assistiu esse filme sabe que ele é muito diferente do que se espera de uma animação. Ele é totalmente sombrio, é uma história de pós-apocalipse, que tem ali explosão atômica, é um cenário cyberpunk, é assim, totalmente pesado mesmo, né, a narrativa. E aí todo mundo falou, nossa, o que é esse desenho para criança com gente sendo explodida, sangue voando na tela o tempo inteiro? Então, Akira é muito considerado como um dos grandes exponenciais do anime no mundo. Então, acho que pode-se dizer que veio ali realmente dessa onda dos anos 80, anos 90, e aí nos anos 2000 isso já era que foi a era ali que os animes os mangás se estabeleceram no Brasil, também é esse fenômeno mundial nessa época, nos anos 2000, e foi justamente quando o Japão percebeu a força dos animes como uma fonte de soft power, né? Isso foi um tema de um artigo de jornal, e então o Japão percebeu que com os animes ele conseguia vender a sua imagem de novo para o mundo. O Japão, que, lembrando, nos anos 90 entrou em recessão econômica, então ele viu ali nos animes uma fonte de propaganda do próprio país, né? E aí esses animes que haviam sido ali associados a uma carga negativa, né, com os otakus e tudo mais, o governo começou a pensar assim, não, a gente precisa vender isso aí, porque tá dando certo. E aí surge o movimento do Cool Japan, que é basicamente um processo de higienização e exportação da cultura otaku por parte do governo. Então é aí que a Hello Kitty invade o mundo inteiro de vez, e o Japão quer promover essa cultura. Nossa, muito obrigado, muitas informações incríveis que você está trazendo. Eu gostei muito de saber que, por exemplo, até na Europa foram produzidos animes com formato, ou seja, animações com formato As Espiãs, como é que é o nome? As Três Espiãs Demais, da minha época. Essa eu já assisti. Mas é engraçado, né? Porque no formato mangá, quer dizer, se tornou um formato, né? Isso também aconteceu nos Estados Unidos, não é? Sim, teve uma série que ficou muito popular, e é popular até hoje em dia entre os otakus, que é o Avatar, a Lenda de Aang, que é uma série de animação produzida nos Estados Unidos, mas que se inspira tanto no estilo de desenho, no estilo de narrativa do mangá e do anime, como também nas mitologias e na cultura tradicional asiática. Então eles se baseiam em culturas indianas, chinesas, japonesas. Esse foi um fenômeno muito forte, principalmente ali nos anos 2000 e 2010 para frente. Legal. Bom, vamos falar um pouquinho, então, desse realismo mangaístico, né? E dessas teorias que começam, então, vamos aprofundar isso aí. Tem várias teorias agora que vão tentar dar conta dessa cultura, né? Uhum. Que, pelo que eu entendi, como a gente estava falando, é geral no Japão, é muito influente em todos os sentidos. O que você tem estudado aí em termos teóricos, por favor? Vamos lá. Essa é uma das principais teorias que tentam dar conta dos animes e mangás e da cultura otaku em geral. Então, surge aí também, né, no final dos anos 90, início dos anos 2000, assim como esses manifestos e afirmação da cultura otaku, começam também os estudos mais aprofundados desses movimentos. Aliás, eu queria só mencionar uma coisa que eu deixei escapar anteriormente, né, mas eu mencionei que o Saito Tamaki, ele fala de duas séries que são muito importantes, uma por falar de questões políticas e outra por falar de questões psicológicas, e é justamente o que você falou, é o Evangelion, que ele dá como exemplo de história que tem um aprofundamento psicológico muito forte. E eu trouxe isso de volta porque Evangelion, assim como Akira, é um outro marco da cultura otaku, e que marca, segundo os teóricos, né, tudo. Evangelion é um anime que influencia e muda tudo o que veio depois dele. E aí, então, temos dois teóricos que são muito importantes para falar desses realismos. Faça uma sinopsezinha rapidíssima, assim, de 3 linhas, por favor. De Evangelion.
Certo. Eu sei que é uma franquia que tem 20 anos, mas enfim. Sim, é uma franquia que tem 20 anos e, aliás, estamos prestes a receber o último filme de uma série reboot de Evangelion. É difícil. Evangelion também é uma série de batalhas de robôs, entre algumas aspas, mas é um cenário pós-apocalíptico também. Tóquio foi destruída, e essa criança, um menino chamado Shinji, ele chega na nova Tóquio e ele acaba sendo forçado a montar, não, né? A pilotar um robô gigante para enfrentar um monstro que está destruindo a cidade, que ele vai descobrir ao longo da série que são chamados de anjos. Então, basicamente, a série conta a luta dessas crianças que têm que pilotar robôs gigantes e lutar contra anjos, que são monstros que vêm tentar destruir a Terra. E eu não quero falar muito mais, mas ele tem todo um caráter. Ele se inspira muito em mitologias hebraicas, cristãs. Ele fala de anjos. E é uma série assim Aparece que. os Pode falar. manuscritos do Mar Morto, né? Eu achei Sim, interessantíssimo. sim. E é uma série que, como você mesmo falou, questiona muito questões psicológicas, né? Então, porque a grande questão é, em muitas dessas séries de batalha, a gente vê um protagonista que ele recebe o chamado do herói, e geralmente, né, nessa jornada do herói, o herói nega um pouco, mas depois ele assume essa função de herói e aí ele vai com tudo. E o Shinji, por muito tempo, ele continua renegando, ele não quer, porque ele é uma criança que é colocado numa situação assim extremamente perigosa. Apesar de ele estar pilotando um robô, existe uma questão de sincronização entre o piloto e o robô, então todo o dano que o robô sofre, o piloto sente no próprio corpo. Então o Shinji ele fica apavorado com toda essa vivência dele, e aí ao longo da série a gente acha que está vendo uma história de batalha e de heroísmo, mas na verdade a gente está vendo o desenvolvimento psicológico desse personagem que simplesmente não consegue lidar com essa carga de responsabilidade que é colocada sobre ele. Uma coisa que me chamou muito a atenção é, bom, teve essas duas bombas atômicas, né? E a questão do renascer. Eles trabalham muito com ciclos, né? Tem vários. Tem algum outro exemplo aí de. Antes da gente chegar no realismo mangaístico. Certo. Mas essa questão dos ciclos é presente em outras histórias também? Essa questão dos ciclos que você bem falou da bomba atômica, né? Bom, o Japão se no mundo inteiro a bomba atômica teve um impacto muito forte, né? Ali no pós-guerra, eu acho que muitas culturas começaram a temer essa guerra nuclear. Teve toda a Guerra Fria, né? Que foi um período de muita instabilidade no mundo inteiro, com medo de algum ataque nuclear. Só que o Japão é o país que sofreu isso na pele. Então, quando se a gente, por exemplo, no Brasil, tinha medo de uma guerra atômica, o Japão tinha um medo muito maior. E como acho que assim todos os estudos culturais mostram, né, como o gênero de terror, por exemplo, quando surge ali no gótico, todos os elementos de medo eram extrapolações de medos reais, né? Então, por exemplo, quando surge o alienígena na ficção como um medo, né, como uma figura de medo, ela vem justamente desse medo que hoje a gente poderia até chamar de xenofóbico, né, do medo do que vem de fora, do medo da invasão, do medo do colonizador, né? E no Japão, esse medo era muito forte na bomba atômica. Então, você vai ver ali que, principalmente nos anos 80 e 90, como consequência ali do ápice da Guerra Fria, foram criadas muitas histórias que tinham essa ambientação que a gente chama de cyberpunk, né? Que é justamente desses futuros distópicos completamente destruídos, geralmente relacionados a uma destruição nuclear, e aí vem também essa questão do ciclo, né? Mas o ciclo em si, eu acho que pode-se dizer que é um elemento muito forte da cultura japonesa desde as suas tradições. O Japão, como ele surge como um país bastante como um país não, né? Ele vem de uma cultura rural, né, do cultivo. Ele é muito embasado pelas estações do ano. Então toda a cultura japonesa e o Japão, né, vivendo aqui, a gente percebe que o Japão realmente ele parece as estações do ano parece que tem um calendário mesmo. A hora que vira a estação no calendário, a gente sente bem claramente na pele a virada da estação. Então, eu acho que essa forte relação com a natureza tem muito a ver com o ciclo.
E tem a coisa do yin e do yang também, né? Que é tradicional, Uhum. né? Vamos para o realismo e para as outras teorias, por favor. Certo. Então ali, né, essa cultura que veio, depois dessa cultura que veio da influência de Evangelion, vem também os estudos mais aprofundados sobre essa cultura que estava aí em ebulição. E aí, dois autores muito importantes nesse, a esse respeito são o Otsu Kaede e o Azuma Hiroki. Então, basicamente, nos anos 90 também surgiu aí o terceiro elemento, a gente está falando bastante de anime e mangá, mas aí temos o terceiro elemento que eu mencionei no comecinho, que é a light novel, que é, na verdade, o meu campo de especialização. Que é basicamente a estética, o formato do anime e mangá invadindo a literatura popular e juvenil, né? E aí, um dos textos que começa ali a teorizar sobre esse realismo que a gente... eu nem sei se alguém no Brasil já traduziu esses termos, então eu coloquei essa tradução minha, não sei se alguém mais usou, que é o realismo mangaístico, realismo animeístico e realismo gameístico, né? Que vem dos termos em japonês, né? E em inglês eles são chamados de manga-like, anime-like, game-like realism. Que seria, então, uma outra forma de entender essa cultura otaku, que é não como uma expressão de fantasia, mas como uma outra forma de encarar a realidade, de se relacionar com a realidade. Então, o Otsu Kaede, num livro chamado A Construção, Como Escrever um Romance de Personagem. E romance de personagem é aí uma outra palavra para designar light novel. Ele cunha mais ou menos essas teorias, e o Azuma Hiroki, anos depois, ali também nos anos 2000, ele vai desenvolver muito mais. O que são esses termos? O realismo mangaístico, para entender um pouco melhor, a gente precisa entender um aspecto da literatura japonesa, que é o romance do eu. Então, sim, a literatura japonesa, quando ela se moderniza ali na era Meiji, e vocês falaram bastante disso naquela live sobre o Edgar Allan Poe, um aspecto muito central para essa literatura japonesa moderna é o que eles chamam de realismo naturalista, que não é necessariamente o que a gente chama de naturalismo em contexto ocidental, mas é basicamente a expressão dentro do romance de uma forma realista como ela é aprendida pelo autor. E isso leva ao romance do eu, que seria a extrapolação, onde a criação ficcional ela se mescla com as vivências pessoais, né, as vivências biográficas, de uma forma que você já perde as distinções entre biografia e ficção. Então, basicamente, o romance do eu e o naturalismo, o realismo naturalista japonês, seria a ficção tendo como objeto de mimesis o mundo real. O realismo mangaístico seria uma contraposição a isso, em que, colocando em termos simples, o objeto de mimesis do autor não é a realidade, mas os mangás e os animes. Então, seria essa rede, a extrapolação, né, o ápice da intertextualidade, em que todo esse universo se forma como uma enorme rede de conexões intertextuais que coexistem. Portanto, citações de outros mangás, imagens, Sim, talvez. sim, sim, sim. Até aquela questão é uma extrapolação da própria ideia de gênero. Então, elementos começam a ganhar significado. Então, por exemplo, um personagem de óculos ele é associado a uma série de estereótipos. Então, assim, cada elemento ele ajuda a construir, com base nessa inter-relação, a construir o personagem. Certo. Desculpa. E isso é o que o Azuma Hiroki ele desenvolve como a teoria do banco de dados. Então, ele basicamente diz que o consumidor dessa cultura otaku, ele consome um grande banco de dados, onde ele pega uma pecinha daqui, monta o seu personagem
e cria sua história. E aí... O autor, você está dizendo? Sim, o autor e o consumidor. É um processo que acontece das duas partes, porque o autor vai usando isso para construir o personagem e o consumidor entende esse personagem da mesma forma por essas inter-relações. Ah, tá. Não é cosplay ainda. Não é cosplay, mas pode ser também. Pode ser. Eu acho legal só a gente comentar como é o mercado de trabalho para quem trabalha com animação. Eles são bem pagos? Não, o mercado de trabalho é bem complicado, mas assim, o trabalho no Japão, em geral, é uma questão bastante complicada. O Japão é bem famoso por horários de trabalho muito extensos, por muitas horas extras. Aliás, existem até palavras em japonês para morrer de cansaço de tanto trabalhar, que é um problema social muito sério. E no mundo da animação não é diferente. Apesar de ter toda essa glamorização dos animes, quem trabalha ali com a mão na massa fazendo sofre bastante. Aliás, inclusive, nos últimos anos, eles têm terceirizado esse trabalho. Quando você assiste um anime e você vê ali os créditos finais, você vê que muitas partes do processo, todos os nomes que aparecem são nomes coreanos ou chineses, porque eles terceirizam algumas partes do trabalho para estúdios em outros países. Com a mão de obra mais barata, né? Eu vi que as pessoas não conseguem nem pagar um aluguel, né? E, portanto, não tomam banho e moram embaixo do seu escritório, né? É bem sério. Ao mesmo tempo, são milhares de páginas, né? Precisa, enfim, de muito desenho. Vamos falar um pouquinho do gênero no mangá. Você estuda essa questão do gênero? Sim. Bom, falando em gênero, né, existem duas... Em português a gente coloca duas palavras que em inglês, em outras línguas, são diferentes, né, que é gender, que seria o gênero no sentido de sexo, gênero, né, e genre, que é gênero narrativo. Quando a gente está falando de gênero aqui, a gente está falando de gender, mas também de genre. Porque os mangás, para quem conhece um pouquinho, eles são distribuídos, eles são construídos baseados em demografias, e que são baseadas nos gêneros dos leitores. Então existem aí basicamente 4 fortes demografias, que são o shonen, que são mangás para o público masculino mais jovem, né, infanto-juvenil. Aí temos o seinen, que são mangás para o público jovem, um pouquinho mais velho, masculino também. Aí temos o shoujo, que são mangás para o público feminino, infanto-juvenil. Então ele é o contraponto do shonen para meninas. E temos o que no Brasil muita gente conhece como josei, mas no Japão eles são chamados mais de ladies comics, que é o contraponto do seinen, ou seja, mangás para o público feminino, um pouco mais velho. E isso já remonta desde das primeiras revistas, né, quando o próprio conceito de infância surge no Japão, ali no período de modernização. Também surgem as primeiras revistas para o público infantil, que tinham esses títulos de shonen. E aí, dentro dessas revistas, e elas ali eram simplesmente voltadas para crianças em geral. Dentro dessas revistas começam a surgir os primeiros... algumas páginas ali, como é que se fala? Umas partes que eram intituladas como shoujo, ou seja, era às vezes um almanaque ou algumas páginas que eram especificamente voltadas para o público feminino. Daí o público feminino começa a crescer, né, com o aumento da educação das mulheres no Japão, e aí essas revistas se separam. Então começa a ter a publicação para o público masculino e para o público feminino, até porque nesse período também surgia o processo de educar as meninas para seu papel social. E aí surgem as revistas de shoujo, e que depois da guerra, depois que o Tezuka cria mangá, lá nos anos 70, se fortalece também o gênero shoujo dentro dos mangás, que são as histórias voltadas para o público feminino. E isso cria diversas questões. Então, apesar de existirem essas demografias, por exemplo, é muito comum, é muito normalizado que homens também, meninos também leem shoujo, meninas também leem shonen.
Acho que mais o segundo caso do que o primeiro, é muito mais comum. Tem muitas. As maiores séries de sucesso voltadas para o público masculino são as que também agregam, também conseguem a fatia do público feminino. Muito mais do que as séries de shoujo conquistar o público masculino, né? Ah, legal. E tem também algumas brincadeiras de gênero, né? Parece que nos Estados Unidos houve até uma censura com relação a isso, tem homoerotismo, alguma coisa assim, e não podia nos Estados Unidos. Ah, sim, sim. De fato, junto com o surgimento desses gêneros shoujo nos anos 70, vem ali já para o final dos anos 70 e nos anos 80, um subgênero do shoujo que no Brasil é muito chamado de yaoi, mas aqui no Japão o termo mais usado é BL, que é Boys Love, que são histórias de amor homoerótico entre homens. Só que é muito importante ressaltar que o Boys Love não é uma representação da vivência homossexual. Ele é uma expressão da sexualidade feminina reprimida. Então, assim, muita gente procura no Boys Love a representatividade da vivência gay e se decepciona, porque não é sobre isso o gênero, né? Apesar disso ter esse subgênero, né, que ficou muito forte, é muito popular até hoje em dia, dentro do próprio shoujo e às vezes até dentro dos mangás em geral, você vai ver ali ou como uma forma de piada ou de uma forma bem naturalizada essas questões homoeróticas, e até mesmo as questões eróticas são, acho que quem tem um pouquinho de conhecimento de mangá até sente um pouco de impacto com isso, porque existem muitas piadas de cunho sexual nos animes e mangás. Mas sim, isso é uma característica que causou um pouco de impacto no Ocidente, né? Obrigado. Temos aqui o Jorik dizendo assim: como é tratada a criação de novas obras no Japão? Existe um fomento do governo para auxiliar os criadores ou tudo é parte de empresas e produtoras? Olha, eu não sei se existe fomento do governo, né? Até porque esse é um mercado muito forte, muito bem estabelecido. Desculpa, eu não vou saber se o governo fomenta. Mas o que existe, né? E o Afonso até mencionou como eles usam mangá, por exemplo, para anúncios de trem. Uma coisa bastante comum também, principalmente nos anos recentes, é o uso de anime e de personagens em estilo mangá ou de kawaii, né, para fomentar turismo. Então, o Japão ele é dividido em prefeituras, né, e eles usam, quando uma prefeitura que ali não está tendo muito sucesso em turismo, para se promover, eles criam ali um anime e jogam no YouTube para mostrar como a prefeitura é bonita, o que tem de tão legal aqui. Ou cria um personagem, né? Aqui na região que eu moro em Kyushu, existe a cidade de Kumamoto, que foi devastada por um terremoto uns tempos atrás. E a cidade de Kumamoto é muito famosa pelo Kumamon, que é um personagem que é um ursinho muito bonitinho, que é conhecido no Japão inteiro por produtos, né? Comida, ele estampa tudo. É tipo a turma da Mônica, assim, mas cada prefeitura tem a sua turma da Mônica aqui. E acho que é a cidade do Tezuka que tem as estátuas dele, é isso? Ah, sim, o Tezuka ele é originário de Takarazuka, que fica ali perto de Kyoto e Osaka. Ali tem um museu dele. Aliás, a cidade de Takarazuka ela é famosa pelo teatro de mulheres, que chama Takarazuka, o Teatro Takarazuka, que é um teatro só estrelado por mulheres, que também ali tem uma forte relação com representações homoeróticas, porque as mulheres assumem papéis masculinos e femininos e tudo mais. Aliás, o Takarazuka também é uma das grandes inspirações do Tezuka. E ali nessa cidade ele tem o museu dele, tem diversas estátuas pela cidade. O museu dele é assim maravilhoso. Eu fui visitar uma vez e eu amo de paixão. Muito bom, muito obrigado. Vamos para a sua pesquisa atual. Queria que você falasse rapidamente da Sakuraba Kazuki. Sim, Quem é Sakuraba ela Kazuki. e o que você está descobrindo aí na sua pesquisa, por favor? Certo. A Sakuraba Kazuki é muito interessante porque para nós que temos pouco contato, né, com
quer dizer, no meu caso eu tenho bastante contato, mas não tão forte com a cultura japonesa, que eu ia dizer. A gente não percebe de imediato, mas Sakura Bakazuki é um nome masculino em japonês. E aí essa autora, Sakura Bakazuki, ela usa esse pseudônimo masculino porque ela é uma autora de light novels, então deixa eu começar do começo. Ela é uma autora de light novel, ela surge como autora de light novel no começo dos anos 2000, aliás, no ano 2000 especificamente, e justamente porque ela escrevia para o público shonen, para o público masculino, ela adota esse pseudônimo masculino para escrever suas histórias. E isso é uma técnica, uma tática muito comum aqui no Japão, tanto A Rowling também, né? Exatamente, J.K. Rowling. não só no Japão, né? A própria J.K. Rowling, ela omitiu ali o seu nome de mulher pelos mesmos motivos, né? É o medo do público masculino não ler a obra ao ver o nome de uma autora mulher. Mas existem grandes autoras dentro do gênero mangá shonen, como Hiromu Arakawa, que também usa o nome masculino, que é a autora de Fullmetal Alchemist, o meu mangá favorito e um dos maiores, assim. Temos a Rumiko Takahashi, e essa sim já assume seu nome feminino desde o começo. Mas, enfim, a Sakura Bakazu, que é uma autora de light novels que vem aí dessa estratégia de usar um nome masculino. Só que, ao longo das suas publicações, ela tem esse caráter essa preocupação com o gênero muito forte. Então, desde suas primeiras obras, ela escreve muitas histórias sobre abuso, ou seja, personagens femininas, né, protagonistas femininas, lidando com abuso, violência doméstica, ou com violência no sentido mais geral. Ela também escreve personagens homossexuais, personagens transexuais em suas obras, e eu acho que justamente por ela vir rompendo esses estereótipos de gênero na sua obra, apesar de ela escrever para o público masculino, ela começou a angariar fãs do público feminino. E aí, lá por 2005, mais ou menos, ela resolve, ou ela consegue, não sei, sair desse mercado nichado, que é a light novel, e alcançar o mercado mainstream de literatura, que seria a literatura popular, né? E ela ficou muito famosa por um livro chamado My Man, em japonês é Watashi no Otoko, né, o meu homem, que é uma história de um pai que tem relações sexuais com a filha. É uma história, assim, horrível, pesadíssimo, é uma história de abuso, mas é muito, muito interessante o modo como ela narra essa história e as questões que ela traz ali. E aí, com esse livro, ela ganhou o maior prêmio de literatura do Japão, de literatura popular do Japão, que é o Naoki. E desde então ela tem publicado mais nessa parte de literatura mainstream e sempre trazendo essas questões de abuso e de rompendo com as barreiras de gênero ali. Nossa, muito legal. Tem várias lives aí, né, incluídas aí. Sim. Não posso deixar de te perguntar como está sendo esse período, como foi 2020 no Japão, se você vê diferença, o ahaha, né, entre o Japão e o Brasil, você comentasse um pouquinho esse período aí, apocalíptico. Certo. Olha, quando a pandemia começou, né, ela chegou aqui no Japão já em fevereiro, mas ainda estava bem devagar, as pessoas estavam mais preocupadas, comprando álcool em gel, tivemos também o esgotamento dos papéis higiênicos aqui, tudo isso que aconteceu no Brasil aconteceu aqui também. Em março, eu fui para o Brasil e passei minhas férias de março no Brasil, e eu tive que voltar correndo para o Japão, porque foi quando a pandemia atingiu aí, né, e as fronteiras começaram a fechar, e eu voltei, assim, cravado um dia antes do Japão fechar as fronteiras para fora também. E aí, assim, no comecinho a gente teve esse período de lockdown, né, as escolas fecharam, as universidades imediatamente partiram para aulas online. Só que, apesar de a gente tem essa imagem, né, de que o Japão é um país muito regrado, que as pessoas seguem muito as regras e tudo mais, mas o que eu experienciei aqui, mesmo tendo vivido no Japão na época, né, eu já tinha 5 anos de Japão, eu fiquei bastante surpreso por ver muita gente furando a quarentena, para falar bem a verdade. Não furando no sentido igual a gente está vendo aí no Brasil agora, com gente fazendo festas e tudo mais, mas assim,
tinha bastante gente na rua, inclusive às vezes eu saía para ir no mercado fazer compra, e eu passava num parquinho aqui e tinha mães com as crianças, né? Porque elas não podiam levar para a escola, as crianças brincando no parquinho, todo mundo junto, e eu ficava assim, um pouco chocado de ver isso acontecendo. Por outro lado, o Japão é um país em que o uso de máscaras, por exemplo, já é uma coisa muito comum há muito tempo. Então, assim, a gente não vê ninguém questionando, por que eu preciso usar máscara, né? Todo mundo sabe que tem que usar máscara e usa normalmente. Então, assim, o ano de 2020 foi bastante complicado. O Japão, eu diria assim que abriu o lockdown um pouco cedo demais. A gente teve, aliás, cinemas já estão funcionando aqui desde junho, mais ou menos. Primeiro com a audiência reduzida, né, com espaçamento, mas hoje em dia já o cinema está funcionando normalmente e a, a gente está tendo aí uma nova onda. A situação é um pouco preocupante, mas eu não sei se é por falta de informação, a gente não tem tanto medo, eu diria. Puxa, é muito interessante saber, né, como está sendo aí, já que aproveitar, né, que estamos aí furando o globo, né? Eu não posso deixar de perguntar também algumas dicas. Eu sei que a gente tem que. Você tá aí 9 horas da manhã, né? Sim. Até meia-noite, mais ou menos, só com dicas, tá? Não pode ser muito. Mas o que você teria assim para o pessoal que quer entender o que é um mangá, o que é conhecer? Dicas de obras, você quer dizer? De obras de mangá, ok. De obras e talvez até teóricos, não sei se a gente acha, né? Sim, bom, no Brasil, eu acho que essa parte de teoria você vai achar mais na parte de artigos, né, de estudos, né? A gente tem, por exemplo, o Centro de Estudos Japoneses na USP, que às vezes tem alguns estudantes, como eu sou formado na USP, né, na graduação, então às vezes tem uns estudantes como eu e vários dos meus amigos que fizeram pesquisas nesse sentido e às vezes publicam na revista de estudos japoneses, mas a gente tem muito pouco desses livros, né, completamente lançados. Em inglês você vai achar bastante coisa, tem muitos livros em inglês, eu recomendo muito um chamado, acho que é Fandom Culture, ou Fanbound Culture, deixa eu só confirmar aqui. Fandom Unbound Otaku Culture. É um livro que faz uma compilação ali, pega vários textos que são muito importantes e dá uma bela resumida neles. Mas é isso, infelizmente em português a gente não tem muita coisa. Vou também falar então sobre a autora que eu estudo, né, a Sakuraba Kazu, que ela também, acho que não, pelo menos até onde eu sei, não teve nenhuma obra publicada em português ainda, mas existem adaptações da obra dela, tanto para filme quanto para anime. A obra dela, que eu acho que é a mais famosa, chama Gothic, que foi o tema da minha pesquisa de mestrado. É uma série de mistério com uma detetive em estilo Sherlock Holmes, mas ela é uma criancinha, assim, kawaii, uma menininha, em estilo gótico. Então eu acho que essa série... essa série, se eu não me engano, está na Netflix no Brasil. Mas enfim, os livros dela, alguns livros dela estão traduzidos para inglês, inclusive o My Man está publicado em inglês. Tem outro chamado A Lenda dos Akakutiba, A Lenda da Família Akakutiba, que é uma das obras mais importantes dela, também está publicada em inglês. Então, para quem lê inglês, dá para achar. Se eu não me engano, eu comprei ele, inclusive, na Amazon Brasil, em PDF. PDF não, em Kindle, né? E estava bem baratinho. Agora, em mangás, né? O Brasil tem uma extensa publicação de mangás. A gente tem aí já 20 anos de mercado consolidado no Brasil, então tem muita coisa para quem quer ler. Eu vou recomendar, então, Evangelion, pode ser o mangá, ou acho que mais até o anime, porque o Evangelion é um dos raros casos de que o anime é a obra original e o mangá é uma adaptação desse anime. Como eu falei, né, é um anime importantíssimo para toda a cultura otaku. Ele é um pouquinho difícil, porque ele tem essa narrativa aí dos anos 90 que era um pouquinho mais lenta, né, mais psicológico. Recentemente, né, a partir dos anos 2000 e pouquinho ali, a série foi rebootada em filmes que estão sendo lançados no cinema, e o filme novo, o último dessa série, vai sair em janeiro do ano que vem. Então, para quem quer uma narrativa um pouquinho mais ágil e mais atual, com uma animação um pouco mais
bonita, né? Pode assistir os filmes, mas eu recomendo também a série de TV, porque elas têm umas diferenças bem fortes, e a série de TV é a que impactou a cultura otaku. E de mangás, então, eu vou recomendar o Fullmetal Alchemist, que é o meu mangá predileto, e é uma história que tem muitos aspectos filosóficos. Ele fala ali sobre alquimia, né? Sobre a busca pela pedra filosofal, e aí vai ter um desenvolvimento muito forte sobre questões de o que é ser humano, contestações de ordem religiosa, o que diferencia um ser humano de um deus. Tem a versão do Netflix Tem também, também, né? o Fullmetal Alchemist foi adaptado 2 vezes para anime. O primeiro anime começou a sair quando o mangá estava em publicação, então até metade ele é a adaptação da história do mangá, e aí a segunda metade ele é uma história original. E aí, anos depois, quando o mangá estava terminando, eles relançaram, fizeram um novo anime, aí seguindo fielmente a história do mangá. E eu, assim, recomendo os dois. Se for para escolher um só, eu recomendo o segundo, que chama Fullmetal Alchemist Brotherhood. Acho que os dois estão na Netflix, tem dublado em português, a dublagem em português também é muito boa. Então eu recomendo muito. Ele tem tudo que você pode querer de um mangá. Ele oferece. Se você quer ver ação, ele tem excelentes cenas de ação. Se você quer ver comédia, ele tem uma comédia muito assim, pontual e sem fazer. Não é uma comédia mais inteligente e neutra até, não é aquele tipo de comédia agressiva que faz piada de minorias ou coisas do tipo. Ele entrega também essa parte mais filosófica, essa parte mais de pensamentos, de contestação. E por fim, uma terceira recomendação, desculpa se eu estou me estendendo muito, mas um anime que está muito popular hoje em dia no Japão. Ele é o maior fenômeno da cultura pop nos dias atuais, neste ano especificamente, que chama Kimetsu no Yaiba, que em inglês ele é conhecido como Demon Slayer. Ele é uma série que ele não, eu já tendo uma vasta bagagem de leitura, eu não acho ele tão original nos temas e na forma como ele traz essa narrativa. Mas ele tem uma animação muito, assim, impecável. Ele parece que cada episódio parece que você está vendo um filme de tão detalhado que é. No Japão ele é um fenômeno assim, para todas as idades. Ele é um anime que, se você assistir, você vai ver que ele é um pouquinho pesado, tem mortes, até uma carga pesada de sangue. E eu acho que justamente por isso ele conquistou os pais, e aí os pais querem ver, e aí eles vêm junto com as crianças, e aí hoje em dia você vê assim, crianças vestindo cosplay e tirando foto e comprando brinquedos. Então, assim, é um fenômeno. E tá em todos os lugares, é também igual a Turma da Mônica, tem comida, brinquedo, material escolar, tá em tudo. E eu acho que o que tem de mais interessante no Kimetsu no Yaiba, apesar de eu ter falado que ele não é muito original, eu acho que ele tem ali muitas semelhanças, por exemplo, com o próprio Fullmetal Alchemist que eu mencionei, que fala bastante sobre relação entre irmãos. Mas o que ele traz de mais interessante é a desconstrução da masculinidade. Ele tem um personagem principal masculino que ele é o herói, só que é mostrado, né, como esse herói puro, que é um clichê muito, muito comum dos mangás, né, o herói que é puro, que ele luta pelo bem, para defender e tal. Mas o Kimetsu no Yaiba, você sente de verdade essa pureza até quando ele tá lutando. Então, em muitos outros, por exemplo, Dragon Ball tinha um protagonista que era tido como puro, falam que ele é puro. Só que quando ele luta, ele tá ali totalmente entregue àquela batalha, né, à interação violenta. O herói de Kimetsu no Yaiba, né, o Tanjiro, mesmo quando ele luta, a luta dele é muito gentil, ele sempre está preocupado com o oponente dele. Quando ele mata, né, porque ele luta contra demônios, ele caça demônios. E quando ele mata esses demônios, ele sempre mata com muito pesar. Assim, eu tô te matando para te salvar, basicamente, né? Dessa maldição que é ser um demônio. Então, eu acho que é aí que fica o grande ponto desse mangá, nessa forma de construir uma masculinidade que não tem medo de ser frágil, que não tem medo de ser gentil, até mesmo quando ele está num ato de violência. Puxa, fantástico, muita coisa interessante. Estamos finalizando, então. Queria que você deixasse aí uma mensagem mangástica para o mundo.
Ai, gente, muito bom. Primeiro eu quero agradecer ao Afonso pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu acho esse seu projeto muito incrível, né, de trazer esses debates acadêmicos. É uma coisa que eu sempre quis trazer também. Eu sempre, desde que eu comecei a fazer pesquisa, eu sempre quis tentar fazer essa ponte, trazer a cultura popular para a academia, né, trazer o popular para a academia e trazer o debate narrativo para as pessoas, né? Trazer tudo que a gente está aprendendo aqui na academia, não é todo mundo que tem as chances de fazer um mestrado, de fazer um doutorado, de fazer essas pesquisas mais a fundo. E eu acho muito importante que nós, que estamos aí dentro da academia, possamos trazer essa informação para o público que não tem essa chance de estudar, e até porque a gente também não tem a chance de estudar tudo, né? Então, assim, muito obrigado pela oportunidade e muito obrigado por fazer esse projeto que é muito incrível e eu quero continuar acompanhando aí e é isso. Ah, e eu faço, se você me permite fazer uma autopromoção aqui, né? Quem tiver interesse em saber mais sobre cultura otaku, desde mais ou menos julho desse ano, mas mais especificamente a partir de outubro, eu comecei um projeto de fazer essa divulgação mais pesada no meu Instagram. Então eu faço lives também todas as semanas no meu Instagram falando sobre algum elemento da cultura otaku e justamente tentando trazer essa perspectiva de um estrangeiro, ou melhor, de um brasileiro vivendo no Japão e observando como essas coisas acontecem aqui. Então, para quem tiver interesse, me segue lá no Instagram e assiste. Todas as lives estão salvas no meu IGTV, e aí tem lá o tema tudo bonitinho, então quem tiver interesse, assiste lá. Qual é o seu Instagram? Ah, sim. Meu Instagram é daisuke_hojo. É um pouquinho complicado, mas eu acho que vai estar aqui na descrição, a gente coloca na descrição. A gente põe aqui. Puxa, Rafael, foi muito divertido. Foi uma das lives assim que eu mais tive que estudar, que mais tive que aprender. E, pessoal, lembrem que a gente vai deixar alguns links aqui da Amazon. Quem quiser apoiar o canal, a gente sempre não custa, né? Afinal, a gente tem que passar as férias no Japão, né? Assim que possível. E dê uma olhada no que tem no canal, tem mais de 160 vídeos aí, acho que também 160 pesquisadores que já vieram falar com a gente, além de resenhas, né? E então tá, eu acho que é isso. Amanhã, sábado, nós vamos ter Novalis, o romantismo alemão, a poesia alemã, né? Do Sturm und Drang, algo assim. Tempestade de ímpeto ou tempestade de desejo, há dúvidas. E muitíssimo obrigado, Rafael, foi um prazer, viu? Obrigado E agradeço a a você. todos. Muito obrigado. E agradeço a todos aqui que ficaram super fiéis até o final.